Olá, povo da Umbanda! Obrigado por prestigiarem mais esse episódio. Eu quero dizer para vocês que eu estou me sentindo muito feliz com o retorno carinhoso de mensagens que o podcast está recebendo, mensagens de incentivo, mensagens motivacionais, mensagens que nos inspiram a prosseguir nesse trabalho de levar conhecimento sobre espiritualidade. Meu nome é Evandro Tanaka, eu sou médium umbandista, e nesse podcast a gente fala sobre Umbanda, espiritualidade, mediunidade e de vez em quando sobre as poesias do nosso querido Pai Antônio. Nesse episódio, eu quero conversar um pouco mais com vocês sobre o desenvolvimento mediúnico. A gente já conversou um pouquinho sobre isso lá no capítulo 20, lembra? Mas aqui eu vou tentar ser um pouquinho mais específico em alguns pontos. É óbvio que cada lugar tem uma maneira diferente de se fazer o desenvolvimento mediúnico, cada casa tem o seu jeito próprio, mas falando assim de uma maneira geral, existem certas diretrizes que a gente precisa seguir. Na verdade, eu vou passar para vocês aqui conceitos de procedimentos que eu acho adequado. Muita gente pensa que fazer o desenvolvimento mediúnico é só ir lá na gira de desenvolvimento, em determinado dia da semana, ou então ir no centro kardecista para participar daqueles cursos lá de aprendizes do Evangelho. Só que o processo de desenvolvimento mediúnico é muito mais do que isso. É uma mudança radical de estilo de vida que a gente precisa adotar. Como assim, Evandro? Então quer dizer que para eu começar a fazer um desenvolvimento mediúnico, eu não vou mais poder levar a vida que eu levo? Mais ou menos. Mas isso também não é ferro e fogo, tá, gente? Vai depender do tipo de vida que você leva. Porque tem muitas coisas que algumas pessoas fazem nessa vida que são totalmente incompatíveis com o processo de desenvolvimento mediúnico. Por exemplo, a pessoa que usa drogas, ou então um alcoólatra, ou aquela pessoa que curte excessivamente uma vida desregrada. É óbvio que essas pessoas vão ter uma dificuldade muito grande de iniciar o seu processo de desenvolvimento mediúnico, porque essas são atividades totalmente incompatíveis com uma vida mais espiritualizada, digamos assim. Mas não é por isso também que quem começa a fazer o desenvolvimento mediúnico não vai mais poder viver, não vai mais poder aproveitar as pequenas alegrias da vida. O desenvolvimento mediúnico não proíbe as pessoas de tomar um vinho de vez em quando, de tomar uma cerveja, de participar de um churrasco, de ir se divertir em uma balada vez ou outra. O que eu condeno aqui são os excessos. É quando aquela atividade se torna um vício para a pessoa. A pessoa começa a querer beber muito, a pessoa começa a querer sair toda noite. A sua vida fica de tal maneira desregrada que ela já não consegue mais ter o controle dos seus desejos. Ela não consegue mais ter o domínio de si mesma. A pessoa acaba se tornando escrava dos seus próprios vícios. E quando a gente começa a fazer o nosso desenvolvimento mediúnico, a primeira coisa que a gente tem que aprender é controlar os nossos desejos e os nossos pensamentos. E para isso, a nossa vida precisa se tornar minimamente regrada, né? Porque o desenvolvimento mediúnico na Umbanda exige do médium muito mais do que ficar 1 ou 2 horas dentro de um terreiro, na gira de desenvolvimento. A Umbanda exige que os seus médiuns ressignifiquem a sua vida, que os médiuns renovem as suas atitudes, que renovem os seus sentimentos. E por que isso é necessário? Ora, gente, porque vocês não vão ser médiuns apenas nas horas de gira. Vocês vão ser médiuns 24 horas por dia. Vocês vão estar sob a influência direta da espiritualidade desde o momento em que vocês acordam até o momento em que vocês vão dormir. E eu digo mais, vocês vão continuar sendo médiuns até durante o sono do corpo físico, quando seus espíritos desprendem para dar uma voltinha no plano espiritual. Quantas e quantas vezes eu já não sonhei que eu estava trabalhando com as entidades em alguma espécie de atendimento? Diversas vezes eu já tive a nítida percepção, quando eu estava dormindo, que eu estava auxiliando as entidades a fazer algum tipo de trabalho. E essa mediunidade desincorporada também é lapidada através do estudo e de muita dedicação. Mas vamos lá. Ah, Evandro, você fala, mas o que é que eu tenho que fazer para aprimorar a minha mediunidade? Gente, o desenvolvimento mediúnico na Umbanda é composto por 3 partes.
Eu não sei se é muito apropriada essa palavra partes, mas eu vou tentar explicar para vocês. Na Umbanda existe o estudo teórico, existe o estudo prático e existem as obrigações que a gente precisa fazer, tá bom? O que a gente entende por estudo teórico? Estudo teórico é leitura, estudar os livros relacionados à prática mediúnica, livros que estejam diretamente ligados a estudos espiritualistas. E quando eu falo sobre esse tipo de estudo, eu não estou me referindo apenas ao estudo da Umbanda. Eu estou me referindo a diversas outras áreas de conhecimento que vão agregar muito à sua evolução espiritual. E a evolução espiritual está diretamente ligada à qualidade da comunicação mediúnica que você vai desenvolver. Eu conheci um dirigente espiritual que já é falecido, o Seu Dalmo. Ele não era o meu pai de santo, mas eu me espelhava muito na sua conduta e nos conselhos que ele me passava. E o Seu Dalmo falava assim: médium tem que gostar de estudar sobre todos os assuntos. Médium tem que gostar de espiritismo, tem que gostar de filosofia, tem que gostar de ciência. E até hoje eu aplico, ou melhor, eu tento aplicar essas orientações no meu dia a dia. O meu interesse vai muito além da Umbanda, porque a Umbanda é apenas o carro-chefe que me norteia na vida. Mas esse carro-chefe, essa locomotiva é composta por diversos vagões, né? Cada vagão representando uma escola diferente. Cada vagão representando um universo particular de conhecimento. Então eu gosto de estudar as obras do Allan Kardec, eu gosto de estudar teosofia, principalmente os livros da Helena Blavatsky, os livros da Annie Besant, que eu acho fantásticos. Eu gosto de estudar o budismo, eu gosto de ler os ensinamentos dos grandes filósofos, Platão, Sócrates, Aristóteles. A Ramira me apresentou a antroposofia, que eu não conhecia, mas que também tem um ramo muito vasto de conhecimentos, as obras de Rudolf Steiner, né? E ultimamente eu tenho estudado muito o hermetismo. Então, gente, esse estudo teórico é infinito e ele é muito importante, não só para o nosso crescimento espiritual, como também para o nosso desenvolvimento mediúnico. E eu penso assim, nós umbandistas, nós precisamos aprender a internalizar a filosofia da Umbanda, né? E qual é essa filosofia? É a habilidade de agregar conhecimentos. Assim como a Umbanda absorveu conhecimentos e ritualísticas de outras religiões, como eu já falei nos episódios anteriores, nós umbandistas também temos que ter esse espírito absorvedor de conhecimento. E como você vai fazer isso? Através do estudo. O estudo é um dos meios mais eficientes que existe para a gente agregar sabedoria para o nosso espírito. Então, esse é o lado teórico do desenvolvimento mediúnico que é muito importante. E qual é a segunda parte do desenvolvimento mediúnico? São as atividades práticas que a gente faz. Quando eu falo em atividade prática, eu estou me referindo a você participar das giras de desenvolvimento no terreiro, eu estou me referindo a você reservar determinados momentos do seu dia ou da sua semana para praticar meditação. Eu estou me referindo a você absorver conhecimentos de médiuns mais experientes, de você debater assuntos relacionados ao tema com outras pessoas do seu círculo de amizades. Tudo isso também faz parte do desenvolvimento prático. No meu caso, por exemplo, eu acabo usando esse podcast aqui como uma espécie de desenvolvimento mediúnico também. Porque eu tenho toda uma ritualística aqui para começar a gravar o podcast, né? Eu faço as minhas preces, eu tento entrar em conexão com os meus guias antes de começar a falar qualquer coisa. E sabe o que eu percebi? Muitas vezes eu sinto a presença deles do meu lado, me intuindo a dizer determinadas coisas. Eu até já comentei antes aqui para vocês que muitas vezes eu me programo para falar sobre um determinado assunto e quando eu vou ver, eu estou falando de um assunto totalmente diferente daquilo que eu me propus. Então, eu vejo isso também como uma espécie de desenvolvimento prático da minha mediunidade, sabe? É lógico que não é aquela mediunidade de incorporação que eu tenho no terreiro, porque aqui eu não entro em um estado alterado de consciência. Eu mantenho a minha lucidez, digamos assim. Eu permaneço com o pleno domínio daquilo que eu estou falando. Diferente da gira quando as palavras vão brotando da minha boca de uma maneira muito mais descontrolada. Mas mesmo assim, enquanto eu gravo o podcast, eu percebo a influência das entidades no meu pensamento.
E o que mais que a gente pode considerar como desenvolvimento prático? A sua conduta no dia a dia. A capacidade que você desenvolve de se autocontrolar, de vigiar seus pensamentos, de vigiar os seus sentimentos constantemente. E isso, gente, é fundamental para um desenvolvimento equilibrado da mediunidade. É por isso que o kardecismo fala tanto em reforma íntima. No kardecismo, antes de você desenvolver a sua mediunidade, é necessário que você faça a sua reforma íntima, né? Para você não ficar à mercê de espíritos sem luz. Para você não ficar à mercê de entidades que querem se aproveitar dos canais mediúnicos que estão sendo desobstruídos em você, para muitas vezes agir em interesse próprio ou com o intuito de prejudicar alguém. Quando eu falo em desenvolvimento prático da mediunidade, eu estou falando também das boas obras que você começa a fazer. Às vezes você leva uma palavra amiga, uma palavra de conforto para quem está precisando. Às vezes você faz a caridade para alguém que cruza o seu caminho. Às vezes você ajuda gente que nem conhece. E você vai perceber, com o amadurecimento da sua mediunidade, que muitas das atitudes que você tem na sua vida diária são influenciadas pelo plano espiritual. Esse é o lado bacana da gente fazer o desenvolvimento mediúnico. A gente começa a ter essa consciência das influências externas que acabam interferindo na nossa vida, nas nossas decisões. Então, esse é o lado prático do desenvolvimento mediúnico, que a gente também precisa aprender a lapidar. E qual é a terceira parte do desenvolvimento mediúnico na Umbanda? São as obrigações. Eu tenho certeza que tem um monte de gente querendo saber que raio de obrigações que são essas. Quando eu falo em obrigações, pessoal, eu não estou me referindo a nenhuma exigência de entidade, tá? As entidades na Umbanda não exigem nada de ninguém. As obrigações aqui é no sentido de você se comprometer com você mesma a fazer determinadas coisas. Eu já falei dos preceitos na Umbanda que a gente precisa ter, né? Quem ainda não ouviu, eu aconselho a ir lá no episódio 25 e 26, onde eu falo bastante sobre esses preceitos. Dá um play lá que vocês vão entender melhor. E assim, tem um tipo de obrigação que a gente se predispõe a fazer quando iniciamos o nosso desenvolvimento mediúnico, que são as orações. A gente precisa começar a adquirir o hábito de fazer orações diárias, quando nós acordamos e antes de dormir. Essas orações são muito importantes, porque são uma espécie de firmeza para o nosso anjo da guarda. Vocês entendem? Quando nós acordamos, o primeiro pensamento tem que ser direcionado a Deus, tem que ser direcionado à espiritualidade superior, aos nossos guias. Porque essa sintonia vai acompanhar a gente durante todo o nosso dia. A oração matinal, ela tem o condão de adestrar o nosso corpo mental. Através da oração, a gente condiciona o nosso pensamento a permanecer em um estado vibratório mais elevado. E isso facilita muito a nossa conexão com o mundo espiritual. E para dormir é a mesma coisa. Qual é a importância da gente fazer as nossas orações antes de nos desprendermos do nosso corpo físico? Para que o nosso espírito já saia do corpo em um padrão vibratório elevado. Porque tem muita gente que vai dormir perturbada, né? Vai dormir cheia de preocupação, às vezes com um sentimento ruim. E isso faz com que o espírito dela se desprenda do corpo físico em um estado de desequilíbrio. Porque eu não sei se vocês sabem, quando a gente dorme perturbado, o nosso espírito desacopla do corpo físico nessa mesma vibração. Como dizem os jovens, na mesma vibe. Daí você não vai conseguir enxergar os seus mentores, você não vai estar em um estado propício de ajudar nem de ser ajudado. Às vezes os seus guias espirituais vão estar lá do seu lado e você não vai conseguir perceber a presença deles, porque o seu estado vibratório vai estar em uma frequência muito diferente da deles. Essa é a importância de nós fazermos as nossas orações antes de dormir. Mas vamos lá. Uma outra obrigação na Umbanda que ajuda muito na conexão com nossos guias. Sabe qual é? Cultuar eles em determinados dias da semana. É verdade. Você pode cultuar as suas entidades especificamente se você souber quais são elas, ou se você não souber qual entidade te acompanha,
você pode cultuar a linha de trabalho. Por exemplo, na segunda-feira, você pode cultuar a linha dos pretos velhos. Você pode fazer um cafezinho sem açúcar para o seu preto velho, para a sua preta velha. Na terça-feira, você pode fazer um agrado para o seu marinheiro ou para um caboclo de Ogum. Na quarta, você pode fazer uma oferenda para o seu cigano, para a sua cigana, colocar uma tacinha de vinho para eles. Ou então fazer uma oferenda para um caboclo de Xangô, por exemplo, se você trabalha com essa linha. Na quinta, você pode cultuar os caboclos de Oxóssi, você pode oferecer uns pedacinhos de frutas, folhas, ervas. Na sexta, você pode cultuar a linha da esquerda, os Exus e as pombagiras. Você pode oferecer uma bebida para o seu Exu, colocar um perfume lá ou algumas flores para a sua pombagira. No sábado, você pode cultuar a linha dos boiadeiros. No domingo, você pode cultuar a linha dos herês e por aí vai. Tem gente que prefere, ao invés de cultuar as entidades, cultuar diretamente os orixás. Não tem problema nenhum nisso. Você faz as oferendas da mesma maneira. Acende as suas velas, coloca um ou outro elemento de cada orixá. Se você preferir fazer o culto aos orixás, você pode cultuar o Baluaê ou o Omulu na segunda, por exemplo. Ou então, se você cultua o orixá Exu, também pode ser na segunda. Você pode cultuar Ogum na terça, Xangô e Iansã na quarta, Oxóssi na quinta, Oxalá na sexta, Iemanjá e Oxum no sábado. Você pode cultuar Nanã no domingo, ou então Ibeji, se você cultua esse orixá também. O importante aqui, gente, é você estabelecer um dia específico da semana para sintonizar o seu pensamento, para sintonizar o seu sentimento na energia daquele orixá ou daquela determinada linha de trabalho. Não importa muito o dia que você vai estabelecer para cultuar determinado orixá ou determinada falange. Isso é o de menos. O importante é você fazer esse exercício constantemente. Isso tem que virar um hábito na sua vida. Com o tempo, você vai perceber que a sua percepção mediúnica vai ficar muito mais aflorada. Esse culto aos orixás e às entidades também faz parte do processo de desenvolvimento mediúnico. E a gente tem também na Umbanda outras obrigações que ajudam, que contribuem de uma certa maneira para o aprimoramento da nossa mediunidade. A gente tem, por exemplo, os amacis, que são feitos de tempos em tempos, os rituais realizados nos pontos de força da natureza, na cachoeira, na praia, nas montanhas, na calunga, nas encruzilhadas, nos lagos, nas matas. E toda essa ritualística serve para fortalecer a coroa do médium, né? Serve para intensificar e harmonizar o contato que ele tem com o plano espiritual. Essa ritualística serve para aprimorar ainda mais a energia do médium com os seus guias. Essa é a contribuição das obrigações para o desenvolvimento mediúnico. Recapitulando aqui, então, o desenvolvimento mediúnico engloba 3 partes: o estudo teórico, a prática no seu dia a dia e as obrigações oferecidas pelo seu terreiro, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, podem mandar para mim que eu vou ter o maior prazer em respondê-las. Se vocês quiserem, podem acessar o site almadepoeta.com.br. Lá tem o link que está escrito Contatos. É só você preencher o formulário e clicar no botão Enviar que eu recebo a sua mensagem. Ou então, se você preferir, pode escrever direto do seu e-mail. O endereço é contato@almadepoeta.com.br. Manda lá uma mensagem para mim. Eu fico muito feliz quando recebo um feedback de vocês. E eu respondo a todas as mensagens com o maior carinho. Fiquem com Deus, fiquem firmes nos seus propósitos evolutivos. E para aqueles que estão fazendo o desenvolvimento mediúnico, mantenham uma disciplina. Tentem viver uma vida regrada, sem muita bagunça. Prestem muita atenção nas coisas que acontecem no seu dia, porque muitas vezes a espiritualidade nos fala através de sinais. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo episódio.